Você já parou para pensar como é bizarro o fato de que um evento, um acontecimento que dura apenas alguns segundos tem o poder de arruinar completamente suas próximas 24 horas, seu dia inteiro? Presta atenção nisso. Você acorda bem, toma seu café para ir para o trabalho, entra no carro e vai. De repente, um cara completamente imprudente te dá uma fechada no trânsito. Obviamente, o cara estava errado e você estava certo. Mas aí, o que acontece? Você sente aquela raiva subindo e aí você explode. Você começa a xingar a pessoa com todos os nomes possíveis, você buzina, bate a mão no volante, fica totalmente transtornado com aquela situação. E o cara simplesmente vai embora. Só que aí você chega no seu trabalho, sua respiração já está diferente, seu humor já está diferente, você já começa a falar grosso com seus colegas de trabalho, você passa as próximas horas visualizando aquela cena de novo na sua mente, pensando, não é possível, será que aquele cara não me viu? O cara é cego, eu devia ter ido atrás dele. No fim das contas, a fechada que aquele cara te deu não causou nenhum acidente, mas a forma como você reagiu diante daquela situação envenenou todo o seu dia. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre a forma como você tem reagido diante das situações que te tiram do sério. Porque se você é do tipo de pessoa que vive reagindo a todo tipo de emoções sem filtrar nada, dificilmente você vai ter uma vida de paz e muitas vezes você vai acabar ferindo as pessoas que você ama. E tem um ensinamento muito antigo no budismo que ilustra isso de uma forma genial. É a parábola da segunda flecha. Os monges dizem que na vida a gente está sujeito a ser atingido por flechas em que a gente não pode controlar. Uma pessoa que te trata mal, com grosseria, um pneu do carro que fura, quando você derruba um café na sua camisa, na sua roupa, ou até mesmo uma fechada no trânsito. E essa é a primeira flecha. Ela te causa dor? Com certeza, mas você não tem controle sobre ela. O problema mesmo é a segunda flecha. A segunda flecha é a nossa reação emocional exagerada ao que aconteceu. E a grande sacada aqui é que a primeira flecha, ela é atirada pela vida. São as circunstâncias, os acontecimentos, os imprevistos. E a segunda flecha é você quem atira em você mesmo. E muitas das vezes isso faz com que a segunda flecha doa muito mais do que a primeira. E quando eu olho para trás, eu vejo que diversas vezes eu vivi situações onde eu vi a segunda flecha doer muito. Quando eu era mais novo, eu lembro quando a gente ia sair de casa, todo mundo se arrumando, eu tenho uma irmã mais nova, então a gente se arrumava, meus pais se arrumavam e a gente descia para sair, todo mundo feliz, animado, entrava no carro, começava o trajeto para onde a gente estava indo e de repente minha mãe falava: "Nossa, esqueci a chave", ou então: "Nossa, esqueci o ingresso para a gente poder entrar". Esqueci alguma coisa importante que não poderia ter esquecido. E naquele exato momento era impressionante como o clima do carro mudava de um segundo para o outro. Aquela saída de carro que era para ser um passeio divertido, entretenimento entre família, virava aquela briga, nervosismo, um gritando com o outro. "Por que você esqueceu? Eu falei que você tinha que pegar. Eu falei para você colocar na bolsa." E, mas eu tenho tanta coisa para fazer, e virava aquela energia negativa que acabava afetando todo mundo ali dentro do carro. E aí, diante desse clima tenso, tinha que dar meia volta no carro para voltar em casa, pegar aquilo que tinha esquecido, e durante todo esse trajeto, às vezes ficava até aquele silêncio constrangedor, sabe? Todo mundo com a cara amarrada, todo mundo emburrado, sem querer falar um com o outro, pronto para reagir caso alguém falasse alguma coisa. E tudo isso por causa de uma chave esquecida e um atraso de 5, 10 minutos. E eu era só uma criança ali observando todo aquele cenário do banco de trás e vendo aquela situação chata. E eu já presenciei várias situações, não só da minha família, mas também de outras pessoas, de amigos, em que alguma coisinha acontece e tem toda aquela reação exagerada, né? Aquele clima pesado, pessoas nervosas, brigando uma com a outra. E eu cresci, eu falei assim, eu prometi para mim mesmo que quando eu tivesse a minha família, que quando eu me casasse, eu iria fazer diferente. E quando eu me casei com a minha esposa, hoje a gente já tem 6 anos de casado, eu tomei uma decisão consciente sobre esses imprevistos e essas coisas que poderiam acontecer. Já aconteceu de algumas vezes a gente sair de casa, ter que entregar algum documento ou até mesmo ter que levar a chave
e chegar no meio do trajeto e falar assim, amor, preciso voltar lá em casa para pegar o documento, esqueci o documento. Não tem como a gente ir sem levar. E eu simplesmente respirar fundo e parece que passa aquele filme na cabeça de tudo que eu passei lá atrás, daquele clima pesado, aquele clima chato. Eu falo assim, não quero dar continuidade a isso. Simplesmente respirava fundo, falava assim, tá bom, meu amor, nós vamos voltar lá em casa e buscar o que tem que buscar e depois a gente vai. E por que eu ajo assim? Não é porque eu sou um monge iluminado, uma pessoa especial, nada do tipo. Mas é por uma questão lógica e de inteligência emocional. Pensa comigo, se eu volto na situação e fico nervoso, começo a brigar com minha esposa e falo assim, como é que você pode fazer isso? Você é muito esquecida, toda vez que a gente vai sair acontece isso, você sempre me atrasa, você é lerda demais, nunca deixa as coisas preparadas antes, parece que você está sempre distraída, você sempre faz eu chegar atrasado. Qual vai ser o resultado de tudo isso? Nós vamos ter que voltar de qualquer jeito para buscar esse documento de novo. Vai ficar esse clima pesado, esse clima tenso, os dois de cara amarrada. Com certeza vai durar por muitas horas toda essa energia negativa. E a única coisa que vai acontecer é que toda essa raiva que eu extravasei ali na hora, ela vai só arruinar todo o meu dia e o meu passeio com a minha esposa. Então, se de qualquer forma eu ia ter que voltar para buscar, vale mais a pena eu voltar em paz, sem brigas, sem xingamentos, ou eu descontar essa raiva nela e perder todo o meu dia. Eu prefiro 1000 vezes manifestar uma emoção positiva e deixar um clima agradável do que gastar minha energia pesando o clima e estragando o resto do meu dia. Mas aí pode ser que você está pensando nesse momento, Raul, mas então você está dizendo que eu não posso sentir raiva, que eu tenho que engolir sapo e ficar por isso mesmo. Calma que não é nada disso. É completamente normal a gente ter esse tipo de emoções. É normal sentir medo, sentir ansiedade, sentir raiva. Voltando ao exemplo da fechada no trânsito, quando você passa por esse tipo de situação, o seu próprio corpo, a sua fisiologia reage de uma maneira que você vai sentir a adrenalina subindo, diversas coisas acontecendo no seu corpo para você reagir. E essa parte aqui é muito importante. E é aí que está o ouro desse conteúdo. O segredo da inteligência emocional não tá em não sentir nada, mas sim em como você reage quando você sente. Tem uma frase aqui do psicólogo Viktor Frankl, que foi um dos maiores pensadores da história, que ele dizia o seguinte: entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que está a nossa liberdade de escolha. Então a pessoa que não tem domínio próprio, ela não tem esse espaço. Assim que acontece um estímulo, automaticamente ela já reage, ela já dá a resposta. Ela é escrava das próprias emoções. Isso faz com que qualquer pessoa na rua, em qualquer ambiente, tenha o poder de arruinar completamente o dia dela. E a pessoa disciplinada e emocionalmente inteligente, ela sente a mesma raiva, mas ela cria esse espaço. Ela respira e ela reflete. Vale a pena eu perder a minha paz por causa disso? Será que vale a pena eu atirar a segunda flecha em mim mesmo? E na grande maioria das vezes a resposta é não. A gente precisa parar de dar o controle do nosso humor para eventos aleatórios e para pessoas que não se importam com a gente. E entender que as emoções, elas são muito intensas e muito rápidas também. Da mesma forma que sobe aquele pico de raiva, se você para um pouco e respira, você sente que essa raiva, ela começa a baixar. Então, se você aprender a dominar isso, você vai se tornar uma pessoa completamente agradável de se conviver. Você se torna um porto seguro para sua esposa, para os seus filhos, para sua família e até para os seus amigos. Porque eles sabem que quando a tempestade lá fora estiver no auge, você não vai entrar na pilha como todo mundo e vai conseguir resolver a situação com calma, como tem que ser feito. Até porque ninguém merece conviver com aquela pessoa que vive reclamando, murmurando, sempre vendo o lado negativo das coisas, porque quando a gente convive com esse tipo de pessoa, parece que ela suga a nossa energia, sabe? Parece que a gente fica mais cansado só de estar perto dela. Então não seja esse tipo de pessoa que sempre reage de bate-pronto, que tem sempre uma resposta na ponta da língua, que é bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Então a moral da história de hoje, a ação rápida que eu quero deixar para você é a seguinte: no próximo imprevisto que acontecer no seu dia, se alguém te der uma fechada no trânsito, se alguém for grosseiro com você,
Se alguém esquecer alguma coisa importante e você tiver que voltar para buscar, eu te desafio a não reagir de imediato. Simplesmente pare um pouco, respire, crie esse espaço entre o estímulo e a resposta e decida não atirar a segunda flecha em você mesmo. Não vale a pena você gastar toda a sua energia reagindo de forma exagerada ao que aconteceu. As primeiras vezes pode ser um pouco mais difícil de ter esse controle, mas à medida que você se atenta a como você reage diante das situações, chega uma hora que, assim que você vai falar alguma coisa, assim que você vai bater de frente com a pessoa, seu próprio cérebro te lembra de criar esse espaço e você decide a não reagir de forma explosiva, de forma nervosa, de escolher melhor as palavras, em como você vai falar, qual a entonação você vai utilizar. Isso vai te fazer uma pessoa extremamente madura e emocionalmente forte. E você passa a ter o controle da situação, não deixando mais que coisas que estão fora do seu alcance tomem o controle das suas emoções. E se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a enxergar as coisas com mais clareza, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, porque isso mostra para o YouTube que a gente está construindo uma comunidade de pessoas que querem ser melhores de verdade. Deixa aqui nos comentários a última situação que aconteceu com você, que te tirou do sério por bobeira e você viu que não valia a pena. Então, te vejo no próximo vídeo. Falou!